Saudação de paz para todos vós que estão em Cristo Jesus. Café com graça no ar, Pastor Fábio por aqui, na sua manhã poderosa, onde nós estaremos ouvindo o nosso Deus na primeira hora do dia. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos na nossa série de mensagens refletindo no livro poderoso do patriarca Jó, que tem como tema central porque o justo sofre. E hoje nós vamos refletir com mais uma temática que nós estamos extraindo deste livro. Você que perdeu a live desta segunda-feira, vai lá no meu canal, PR Fábio Brito, e assista. Foi uma mensagem poderosa. E hoje nós temos uma outra mensagem que vai, com toda certeza, falar ao teu coração. Mas antes disso, já pega papel, caneta, Bíblia, aproveita para compartilhar essa live com alguém. E não esquece, já dá esse like, já se inscreve no canal, você que não é ainda assinante do nosso canal, você que ainda não faz parte desse canal que é novo, há pouco, mas há muito pouco tempo, que eu tenho me dedicado a fazer com que os devocionais Café com Graça estejam no YouTube há muito tempo. Nós estamos transmitindo a mensagem do Senhor Jesus lá no Instagram. Nós temos aqui um pouco mais de um mês, indo para o segundo mês, terminando o segundo mês aproximadamente, aqui com as lives, e ter vocês aqui é uma grande honra, e eu gostaria que vocês me ajudassem, compartilhando essas mensagens. Você que precisa de uma palavra de reflexão, de aprendizado, maratona aí no nosso canal. Nós tivemos um tempo de muita qualidade refletindo no livro de Provérbios, então vocês vão ver várias reflexões das sabedorias milenares no livro de Provérbios. Nós temos aqui uma série de mensagens falando sobre disciplinas espirituais, então você também pode assistir e compartilhar com mais pessoas. E não esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito no nosso canal, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, e vamos agora navegar na Palavra de Deus. Eu quero te chamar à reflexão com a temática de hoje. Hoje nós vamos falar, dentro do livro de Jó, sobre o seguinte tema: entre a queixa e a confiança. Entre a queixa e a confiança. O nosso texto está lá no livro do patriarca Jó. O versículo é o de número 15, o capítulo 13. Jó, capítulo 13, versículo de número 15. Eu vou ler o 14 e o 15. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. O livro de Jó nos mostra o paradoxo da fé na seguinte sentença: um homem que, em meio a dores insuportáveis, ousa questionar a Deus, mas, ao mesmo tempo, se agarra única, exclusiva e radicalmente nele. Em Jó, nesse texto em que nós lemos, no capítulo 13, verso 15, é uma das declarações mais densas das Escrituras. Uma fé que suporta a tensão entre dois limiares: lamentar e confiar. Nós vamos observar aqui alguns outros textos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas que mostram essa dualidade. Perceba o que está lá em Salmos 42, verso 11. Por que estás abatida, ó minha alma? É um questionamento. E logo após, o salmista diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6, verso 68, o Evangelho de Jesus, segundo escreve São João, o texto diz: Senhor, para onde iremos nós? Olha o questionamento. E depois vem a sentença de convicção: só tu tens as palavras de vida eterna. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 12, o texto diz: eu sei em quem eu tenho crido. A nossa crença no Senhor não nos priva de momentos difíceis
gerar no nosso coração o desejo de questioná-lo acerca de situações que estamos vivendo. Nós estamos aprendendo aqui de forma introdutória que a verdadeira espiritualidade, ela não elimina a dor, nem as perguntas, mas a verdadeira espiritualidade, ela transforma os nossos momentos de angústia em uma condição de confiança preponderante, perseverante na nossa caminhada. Entre a queixa e a confiança, em primeiro lugar, aprendemos que a fé que chora é também uma fé que não desiste. A fé que chora é também uma fé que não desiste. Jó nos ensina que fé não é ausência de lágrimas, mas a decisão de, mesmo diante das lágrimas, continuar olhando para Deus, mesmo quando tudo parece ruir. A queixa de Jó aqui, e nós vamos ver isso muito claramente no livro, não é um sinal de incredulidade, mas de um relacionamento que ele entendia que tinha com Deus, que dava a ele a abertura para questionar ao Senhor. Se você for observar no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, verso 10, Ana, em lágrimas, ela abriu seu coração ao Senhor. Ela abriu e se desmoronou de tal forma que o sacerdote ali pensou que ela estava embriagada. Essa ideia de uma relação com Deus faz com que nós sejamos de forma aberta, verdadeira, em nossos comportamentos diante de Deus. Davi, nos Salmos 13, verso 1 e 2, ele questionou o silêncio de Deus, mas ele terminou reafirmando a sua confiança no Senhor. O crente de hoje, ele pode orar chorando, pode questionar, mas ele não pode desistir de orar e jamais não acreditar no que Deus é capaz de fazer. Deus, ele acolhe as nossas lágrimas sinceras e entende os nossos questionamentos no meio de angústia. Spurgeon tem uma frase que ele diz que as lágrimas são a linguagem silenciosa da alma daqueles que clamam a Deus. Portanto, a fé que chora pode também ser a fé que não desiste. Às vezes, a gente tem a ideia que o choro é simplesmente um sinal de fraqueza, de desistência. Na verdade, o choro é uma expressão da nossa alma. E isso não traduz em fraqueza, incredulidade, mas Deus, ele sabe perfeitamente traduzir aquilo que as nossas lágrimas estão apresentando. Em segundo lugar, o paradoxo da queixa que se transforma em adoração. Jó, mesmo questionando, ainda chama a Deus de seu juiz. Ele reconhece a sua soberania, ele transforma a sua queixa em um diálogo com o Senhor. Perceba, ele perdeu absolutamente tudo. Ele perdeu a sua saúde, ele está perto da morte. O Senhor permitiu que o diabo tocasse em absolutamente tudo de Jó, menos... Absolutamente não. O Senhor permitiu que o diabo tocasse em quase tudo, menos na sua vida, poupando-lhe a vida. Imagine um homem que tem um testemunho do próprio Deus, mostrando que é um homem íntegro, fiel, temente, que se desvia do mal, sofrendo tudo aquilo. Quando nós conseguimos encontrar vestígios claros de causas referente a algo que nós tenhamos feito, fica muito mais fácil entender as consequências, os efeitos. Mas imagine um homem como Jó, que vivia a sua vida de forma reta diante de Deus e vê tudo aquilo acontecendo, como nós poderíamos privá-lo de questionar ao Senhor? Em Abacuque, no capítulo de número 1 e no capítulo de número 3, ele inicia em protesto contra, naquele momento, a injustiça do que estava acontecendo mediante o contexto de Israel, mas ele termina em cântico de adoração.
Jeremias, do capítulo de número 3, do livro de que leva o nome de Lamentações, em meio à dor, ele lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Perceba, a queixa pode ser o caminho para a adoração também. Quando esta queixa ela é levada a Deus com sinceridade e com humildade. Deus nunca rejeita a oração sincera, ainda que venha embalada em dores e através de perguntas. Existe um paradoxo da queixa e adoração, porque parece que uma é antagônica à outra, porém só Deus sabe e só nós sabemos as dores, as angústias e as tristezas que vivemos. E nós aprendemos com Jó que essas queixas elas precisam ter uma inclinação de sinceridade diante de Deus, mostrando de fato aquilo pelo qual nós estamos sentindo, mas nunca esquecendo daquilo que Deus é. Você pode, enquanto homem e mulher, mostrar diante de Deus as suas limitações, as suas dúvidas, os seus dilemas. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai. Se nós fôssemos ter que colocar um paradigma da oração e da nossa relação com Deus acerca daquilo que podemos ou não fazemos fazer, nós teríamos que tirar a relação de paternidade de Deus e de nossa filiação junto a Ele. Obviamente que com todo o respeito que um filho deve ter com o seu pai, mas a intimidade que nós temos com Deus como nosso Pai nos dá a liberdade de abrir o nosso coração para Ele. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui a confiança que pode nascer em momentos de escuridão. Jó não tinha respostas diante daquelas questões tão terríveis que estavam acontecendo com ele, mas ele tinha fé. A sua confiança não era, naquele momento, uma confiança baseada em respostas, porque ela não tinha. Perceba que a sua confiança não era nas respostas, a sua confiança não era nas explicações, mas a sua confiança estava no caráter de Deus. Gente, é tão bom quando nós conhecemos o nosso Deus e nós fundamentamos a nossa vida na pessoa do nosso Senhor. Como é bom nós pautarmos a nossa vida e tudo aquilo que nós fazemos, não naquilo que Ele faz, não naquilo que Ele se manifesta, mas no caráter de Deus imutável. Um Deus santo, justo, verdadeiro, bondoso, misericordioso, gracioso, eterno, tardio em irar-se, fiel em todo o tempo. Esse caráter de Deus tão extraordinário é que faz-nos acreditar nele, mesmo nos momentos mais sombrios que a gente passa. De repente, você que está assistindo essa live conhece alguém que neste exato momento está passando por um momento sombrio, difícil, complexo, ou você está passando por isso. Você pode dizer, pastor, não estou passando por isso e também não conheço ninguém. Aprenda a como lidar, porque certamente você passará por algum dia difícil, alguns períodos complexos. Paulo e Silas, em Atos 16, presos e açoitados, oravam e cantavam hinos. Esté, no capítulo 4, mesmo sem garantias, arriscou-se por seu povo em confiança a Deus. E ela disse, perecer, pereci. A confiança que vale é aquela que permanece aonde ninguém está à sua volta, aonde você está numa escuridão. A nossa fé não deve depender da clareza das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é. E aí nós o adoramos não por aquilo que Ele faz. Nós o servimos não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele já demonstrou que é capaz de fazer e, para além disso, por aquilo que Ele é. A fé é manter-se firme quando não vemos um palmo diante do nosso nariz. Mas nós entendemos que Deus vê tudo. Eu não preciso ter fé por aquilo que eu vejo, porque a fé não é o que eu vejo, é aquilo que eu creio. Eu preciso ter fé não aquilo que eu posso pegar, mas por aquilo que Deus pode fazer. A fé não diz respeito ao que eu sinto. A fé diz respeito por aquilo que eu creio na pessoa bendita do nosso Deus, do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo.
nos momentos mais sombrios da nossa vida, nós precisamos entender que o ponto de certeza, mediante a todo trauma e incerteza, é a presença de Deus em nós. Eu sei, eu acredito que Deus permite que nós passemos por situações de escuridão, de fraqueza, de supostas injustiças. De repente você está aqui, alguém que foi traído, foi injustiçado, foi apunhalado. Momentos pelos quais você viveu algo que na sua visão você não mereceria e não deveria estar passando por isso. É o que Jó estava passando. Mas Deus está gerando em nós, através da sua palavra, fé suficiente que gera luz em meio às trevas. Em quarto lugar, aprendemos que a defesa diante de Deus e a humildade precisa estar diante da vida. Jó declara: defenderei meus caminhos diante dele. Aqui está a atenção. Apresentar-se com franqueza diante de Deus sem perder a reverência. Perceba que Jó, ainda que ele considere a sua confiança, a sua forma de relação com Deus em fé, isso não impede de ele colocar diante de Deus aquilo que ele acredita, aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele estava sentindo. E não perdeu a reverência nisso. Em Êxodo 32, Moisés intercedeu diante de Deus, argumentando em favor de Israel. A ousadia de Moisés ao dizer: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. O Senhor tinha dito que mandaria um anjo. A ousadia de Moisés. Ezequias, no capítulo 38 do livro de Isaías, está escrito que ele apresentou a sua causa diante do Senhor com lágrimas e Deus, mediante a isso, lhe acrescentou vida. Perceba que nós podemos, diante de Deus, apresentar as nossas convicções, aquilo que a gente acredita, ter clareza com as nossas ideias e colocar diante de Deus. Nós somos filhos dele. Podemos expor nossa dor diante do Senhor sem medo. A oração honesta não vai afastar Deus, ao contrário, aprofunda a nossa relação de intimidade com Ele. Agostinho tem uma frase que ele diz: a oração não muda a Deus, mas muda a nós mesmos diante de Deus. Eu quero que você perceba que essa atitude de Jó entre a sua queixa e a sua confiança está diretamente fundamentada na sua sinceridade, em uma abertura de intimidade que ele tinha com Deus. Em quinto e último lugar, nós entendemos que a esperança precisa permanecer mesmo diante do caos, mesmo em meio ao caos. Vez ou outra eu vejo situações onde as pessoas elas se tornam inabaláveis, pessoas de muita fé, pessoas que dão testemunho quando as coisas estão bem. E você percebe que o comportamento muda logo quando o calo aperta, quando alguma situação difícil aparece. Quando a sua fé ela é questionada, desafiada, é aí que nós mostramos quem somos. Jó encerra este momento dizendo que mesmo se Deus o matasse, ele continuaria esperando nele. E a esperança escandalosa é a esperança poderosa. É a esperança teimosa que não morre. Nós esperamos e confiamos em Deus independente de qualquer coisa. Noé, em Gênesis 8, ele esperou no Senhor até ver a terra seca após o dilúvio. Em João 20, os discípulos, após a morte de Cristo, estavam cheios de medo, mas a esperança ressurgiu ao verem Jesus ressuscitado. O justo aprende a esperar em Deus até quando tudo parece perdido. A esperança em Cristo é âncora firme para sustento da nossa alma. Escute isso. A esperança cristã é otimismo humano. A esperança cristã não é otimismo humano, mas certeza no caráter imutável de Deus.
Nós somos o povo que não dependemos das circunstâncias para mediar e estabelecer e fundamentar a nossa fé em Deus. Nós somos o povo que já temos provas suficientes de quem nós servimos. De repente você é um novo convertido, de repente você é alguém que está com a sua fé abalada. Ei, eleve os seus olhos para os montes e acredite que de lá vem seu socorro. O seu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Nos momentos mais difíceis, para além de olhar para frente, você precisa olhar para cima. E acreditar no Deus que criou os céus e a terra, e acreditar no Deus que te deu diversos livramentos, e acreditar no Deus que abriu grandes portas, e acreditar no Deus que te deu ar para respirar, te deu um corpo para viver, uma vida para desfrutar, desafios para superar, problemas para resolver, enfermidades, problemas, dilemas, conflitos, tantas coisas ruins que também nos acontecem a fim de nos testar, a fim de provar se de fato nós cremos em Deus debalde. A história de Jó nos mostra que nós não podemos fundamentar a nossa relação com Deus através das coisas que estão à nossa volta. Que a nossa fé não pode estar fundamentada na nossa família, nas nossas relações, nos nossos bens e riquezas. A história de Jó nos mostra que ainda que tudo ele tire de nós, e ainda que tudo aqui coloque-se vida nisso, a nossa fé ela está em acreditar que o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui essa manhã e ouviu essa reflexão acerca desse momento de Jó, onde ele está vivendo entre a queixa e a confiança, aonde nós entendemos que a fé que chora é a fé que não desiste. Aquilo que nós aprendemos que o paradoxo da queixa, ela pode ser transformado em adoração. O paradoxo da queixa e da fé pode ser transformado em adoração. Nós entendemos que a confiança ela pode nascer da escuridão. Que a defesa diante de Deus, ela é normal para quem tem sinceridade e humildade diante da existência. E a esperança, ela tem que suportar mesmo os momentos e as nossas condições em meio ao caos. Que o Senhor nos dê fé, graça, sabedoria, coragem, resiliência e confiança no Deus que nos chamou. Mediante as situações da vida, fazendo com que mesmo quando nós estivermos inquietos e queixosos, que tudo isso vá para diante de Deus. Deixa eu te falar, para de se queixar com o vizinho, para de murmurar de voz alta, para de reclamar da vida. Está reclamando, está queixoso, vai fazer isso diante de Deus, Ele te entende, Ele te conhece. Para de colocar isso em rede social, para de ficar com os seus problemas gerando através disso um sentimento tóxico, palavras ferinas que vão ferir outras pessoas. Vá para a presença de Deus. Ele vai te entender. E se for sua vontade, Ele vai também te responder. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por este dia, obrigado pelos teus filhos estarem aqui ouvindo essa reflexão e que nós tenhamos orações sinceras, mesmo diante dos questionamentos da vida. Nos ajuda a estar diante de Ti, Senhor, para melhor entender tudo aquilo que nos sobrevém, que nós não esperamos, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Diante das vicissitudes, diante das dúvidas e questões da vida, nós precisamos levá-las diante do Teu altar e transformar tudo isso em confiança, acreditando que o Senhor tem o melhor para nos dar. Que o Senhor nos dê um dia de bênção, de paz, de prosperidade, de direção diante daquilo que nós enfrentaremos no dia. Abençoa a nossa vida, abençoa as famílias, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Espero que essa mensagem tenha te edificado. Espero que essa mensagem tenha gerado vida, graça, fé, confiança no seu coração, aprendendo com Jó, que mesmo diante das queixas, nós não vamos deixar de confiar naquele que nos prometeu e que começou a boa obra na nossa vida. Se Jesus não voltar, amanhã nós estaremos aqui às 6h30 no Café com Graça, mas guarde um pouquinho, porque hoje
Eu sei que você já sabe, mas não custa nada lembrar. Hoje começa Seminário Apocalipse na nossa igreja. Adeu Toque da Graça. Nós estaremos 3 dias, hoje, terça, quarta e quinta, 9, 10 e 11, aqui em um seminário poderosíssimo, estudando o livro de Apocalipse. Eu quero te convidar para estar conosco, ainda temos vagas, você pode participar, você pode entrar aqui no Instagram da igreja AD, o Toque da Graça, no link da bio você vai encontrar o link de inscrição, você, sua casa, você que quer se aprofundar em Deus, quer se aprofundar no livro de Apocalipse. Nós vamos passar 3 dias imersos em um seminário poderoso. O pastor Denilson Lima é o nosso palestrante que está vindo lá de Goiânia para trazer essa palavra poderosa de estudo, e nós vamos estudar ali muitos assuntos. Vamos estudar arrebatamento, grande tribulação, anticristo, marca da besta, falso profeta, 2 testemunhas, milênio, Gog e Magog, julgamento final. Nós vamos estudar sobre estado intermediário, quando a pessoa morre, para onde é que ela vai, enfim, tudo relacionado ao tempo do fim. Você vai poder fazer perguntas e estudar nesses dias que serão extraordinários. Seminário Apocalipse começa hoje, na Deu Toque da Graça. Nós ficamos ali no Imbuí, na avenida, na verdade, é a rua André Gonçalves, ela é paralela à Avenida Jorge Amado, fica do lado ali da farmácia Pague Menos, na Avenida Jorge Amado, que é a via que sai do Imbuí direto para a Boca do Rio. Não tem errada, fácil acesso, e você pode se inscrever e fazer parte conosco dessa imersão poderosa na sua vida, tá bom? Beijo no seu coração, te espero lá, e se você não for, amanhã nós estaremos aqui no Café com Graça, seu devocional todas as manhãs. Forte abraço. Até.